Boa noite. Muito bem, vamos começar. Alguma dúvida sobre os trabalhos? Nada? Ler os artigos, responder as perguntas? Hã? Outro. E daí? Qual é a novidade? Nenhuma. Sete. Vocês viram lá que número de aula que eu coloquei lá? Que aula que eu coloquei? Deixa eu entrar lá no AVO. Oi. Deixa eu ver o que eu coloquei lá no AVA, só um pouquinho. Aqui para mim tá 12, professora. Alguém abriu o material lá para ver? Não? Hoje eu não consegui abrir, professora. É a aula 17 da semana 12, né? Aula 7 e 8, peraí, não. Agora, qual aula? 8. Deixa eu só terminar aqui do AVA para ver. Ah, tá. Deixa eu só ver qual é a aula 8. Aula 8, cadê você? Ai, eu não acredito. Você hoje, professora? Pessoal, só um pouquinho, tá? Deu algum problema aqui no meu material.
Ah, tá, achei. Ok. Acho que é isso. Aula 8. Esse transtorno. Agora deu. Aula 8. Pessoal, agora deu. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa dos trabalhos, pessoal? Oi, professora, boa noite. Alguém tem alguma dúvida Nossa, professora, sério que você está me ignorando? dos trabalhos? Não? Então, vamos para a aula. Eu fiz confusão, né, com os slides. Pessoal, eu só vou dar uma olhadinha no slide da aula passada para verificar se ficou alguma dúvida sobre o deficiente visual, né? Eu trabalhei todos esses slides aqui sobre avaliação, sobre os princípios, sobre espaço físico, sistema de Braille, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida da aula passada. Professora, então, não sei se alguém já comentou, Eu não sei mas se na eu aula. cheguei a trabalhar o deficiente físico, acho que não, né? Professora, tá me escutando? Eu vou repetir aqui, porque eu tenho quase certeza que eu não cheguei a terminar. Então, aqui, né, a questão do deficiente físico, ele precisa de um atendimento especializado, de tecnologia, principalmente de ambientes com acessibilidade. Nós vamos ter aqui a tecnologia assistiva, um auxílio que promoverá a ampliação, né, que vai promover essa ampliação. Professora. Ok? Aí nós temos aqui a mudança de paradigma, né? O que é exclusão, o que é separação, o que é integração e o que é inclusão. Essa figura aqui, ela é fundamental para que nós possamos avaliar esse ambiente, aonde esse estudante ele está inserido. Tem que mandar mensagem lá para ela, gente. Aonde esse estudante está inserido, né? Se ele... Meninas, eu tô mandando mensagem Só um pra ela. pouquinho. Oi, Vitória. Professora, você não tá ouvindo a gente na aula. Tá todo mundo falando com você. Sério? Eu não estou escutando mesmo, tá? Eu já vou ver, só um pouquinho. Credo. Não, mas está ligado? Professora, Tá ouvindo a gente? Não tá assim. Pior que eu não estou escutando ninguém mesmo, Não. mas o som está ligado.
Gente, bugou legal. Opa. O que será que eu apertei, né? Só um pouquinho. Perde agora, eu não tenho, porque ela tá brincando com as crianças lá fora e eu tô em aula. Mas depois eu posso te mandar outra. Ai, será que é o meu computador? Ó, ativados sons do sistema aplicativos. Pessoal, alguém tenta falar comigo, ó. Tá tudo desativado aqui, ó. Oi, professora, tá ouvindo? Liga o microfone, alguém aí tenta Todo falar mundo com o comigo. microfone ligado, professora. Doutora! Estás falando, Vitória? Todo mundo tá falando, professora. Não escuto mesmo. Pessoal, fiquem aí, eu vou sair e entrar de novo. Sacanagem. Ó. Meu Deus, Vitória, o que aconteceu com o seu braço? Tem uma coisa aqui, ó. Eu trinquei meu osso. Não desativei. Meu Deus, dois demais, né? Não sei o que está acontecendo. Ai, que saco. Eu vou lá, vou tentar entrar de novo, tá? Ai, ai, fiquem aí, não saiam. Ju, fala o passo a passo. Agora deu. Agora deu. Podem parar com a baderna. Tá ouvindo, prof? Agora sim, não era no meu computador, estava certinho. Professora, desculpa, eu achei que você estava ignorando a gente. Não, e eu pensei assim, ó, o que elas estão aprontando que ninguém está falando comigo? A gente tava conversando, professora, achou que você tava ignorando a gente. Eu ainda até estranhei, eu falei, ui, deve estar de mau humor. Boa noite, professora. E eu falei, eu acho que ela... pegou birra da gente. Falei, ela pegou birra da gente, meu Deus do Eu céu. também, eu achei que Todo mundo falando contigo, professora. É sério? Eu não, olha, nem a tela não estava vendo. Daí só tava as carinhas. Eu falei, pronto, elas só fingiram que estão aí, só tá o espírito. E a gente ficava, professora, e você não respondia. E a gente lá, tipo, meu Deus do céu. Não estava. E aqui o meu som estava assim, é que o Mitch às vezes está dando problema, alguma coisa, né? A Andressa achou que a senhora estava ignorando ela. Falou assim, sério, professora, você está me ignorando? Vai ser assim? Ela até desligou a câmera, achou que a senhora estava ignorando ela. Quem, a Andressa está de mal comigo, Andressa? O que a Vitória fez? Que quebrou o braço? Professora, é uma longa história, mas eu trinquei meu osso do dedo. E daí daqui também machuquei. Vai puxar pro vermelho. Andressa, cadê? A Andressa tá de mal agora? Não, gente, desculpa, mas olha, eu até eu ficava aqui dizendo oi, ninguém falava nada, eu pensei. Achamos que a senhora que estava ignorando a gente. Deus do céu! Professora, eu achei que tava grossa. Achei, nossa, ela tá sendo grossa com a gente. Todo mundo falando, professora, mas e isso? E você não respondendo.
Achei estranho. Não, imagina que eu não ia responder. Eu ainda falei, e daí você. E ainda eu perguntando, vocês olharam o material lá no AVA, eu me batendo aqui, porque eu coloquei Eu respondi a aula. Eu respondi que a aula que era. E eu procurando a aula. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no AVA, estava falando, se não me engano, da deficiência física da semana passada, e você falou sobre os cegos. Isso. Daí essa semana vai mudar, né? Inverter. Daí eu vou falar sobre os transtornos, sobre os transtornos. Tá. Tá bom? Eu não lembro, eu falei sobre os deficientes físicos? Se eu não me engano, não. Não, eu parei no cego. No cego. Daí a atividade lá no AVA era sobre deficiência física, mas daí tinha só falado sobre os surdos. Surdos e os cegos, eu já falei sobre os cegos, né? Isso. Isso. Então, eu coloquei lá novamente essa semana aquele slide que tem do. Agora eu fui lá olhar, porque ninguém me respondia. Eu entrei lá no vai, que trabalho, gente, muito sofrimento, e vocês não me ajudaram, danadinhas. Então, eu respondi, professora. Professora, eu mandei até mensagem no seu WhatsApp, falei, vou mandar mensagem, avisar ela que ninguém tá escutando, que ela não tá ouvindo a gente. Deixa eu ver. Tem. É meu, agora tem um monte aqui, deixa eu ver, tem da Camila. Professora, será que o seu Agora tem um monte de mensagem aqui no meu celular. Ver se eu aguento isso. Então, daí eu coloquei lá aquele slide e coloquei do transtorno, tá ok? Vocês têm alguma dúvida? Eu coloquei o artigo dos cegos, que era para as senhoritas e os senhoritos lerem. Vocês têm alguma dúvida sobre a matéria até então, sobre os trabalhos? Eu não quero livro de poesia, né? Eu quero livro que tenha texto. Se tiver muita figurinha no livro, vocês vão ver. É para ler texto, entenderam? Bonitinhas. Professora, mas pode ser qualquer livro, né? Que fale sobre inclusão. Isso, mas não um livro cheio de fotinha. Professora, a gente estava pensando em fazer uma reportagem. Não, é livro. Então tem que ser o livro. Sim, senhora. Mas a professora passou 2 trabalhos, não passou? Tem um do livro e o outro... uma apresentação de um caso sobre inclusão. Daí sim, do caso pode ser sobre a apresentação que eu tô falando. Sim, senhora. Um é um caso e o outro é o livro. Tá bom, danadinhas? O Nicolas não vai participar da aula hoje, mas ele já me deu satisfação. O Nicolas faz falta, né, meninas? A Andressa tá com saudade. É o único estudante que me dá satisfação, é o Nicolas. O único. Camila também dá. Mas eu não falto. Como é que eu vou dar satisfação? Eu também não falto. Nunca faltei nenhuma aula. Nunca faltei uma aula. Eu não sei, porque eu acho que vocês se acham. Eu acho que o Nicolas é o preferido. O Nicolas? Não, eu não gosto de todas vocês. O que a outra está comendo? Juliana, você está comendo o quê? O que você está comendo, Juliana? Não estou comendo nada, professora. Ela está se maquiando. Hoje não pode mais sextou, né? Porque está tudo fechado. Mas, não vou sair, Só comi um cachorro quente na esquina só. E ainda tem que ser dentro do carro. Nem para o boteco dá para ir hoje. Está feio. Sacanagem. Eu acho que nós temos que ter uma conversa séria com esse prefeito aí. Vamos lá, então, vamos voltar para a aula. Eu vou voltar lá. Então, nós trabalhamos da aula... Estão me escutando agora?
Estão vendo os slides? Sim. Danadinhas. Então, aqui, ó, nós já trabalhamos, né, sobre o cego, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a deficiência física. A deficiência física engana muito, né? Às vezes você fala assim, aquele estudante é só deficiente físico. Eu mesma já falei isso. Não é só, né? Ele também tem as suas especificidades, depende. Às vezes ele é só deficiente físico da parte superior ou da parte inferior. Então, tudo isso nós temos que tomar, né? Tomar cuidado sobre essas questões, né? Outro dia eu ouvi o depoimento de uma professora que o deficiente físico, depois de um bom tempo na escola, eles foram perceber que ele também tinha deficiência intelectual, tá? Então, aqui, né, hoje o deficiente físico, dependendo das suas necessidades, ele precisa, né? Ele precisa de apoio de uma sala de recursos multifuncional, de um atendimento educacional especializado, utilizando tecnologia assistiva, direcionada à vida escolar, né? A questão da inclusão. E aqui nós temos a deficiência física, os ambientes, tudo, questão de rampa, de escada, elevador, né? Tem toda essa questão da acessibilidade do ambiente. E nós temos aqui a tecnologia assistiva, um auxílio que promoverá aqui a ampliação de uma habilidade funcional, a função desejada, a circunstância de deficiência. E eu acho essa figura muito interessante, porque dá para nós percebermos um pouco, fazermos aqui uma análise sobre a questão da mudança desse paradigma. Então, será que esse ambiente, ele está excluindo, ou ele está separando, ou ele está numa integração, ou ele está numa inclusão? Né? Então, é uma boa reflexão. Colegas, a questão da tecnologia assistiva. Então, tem muita coisa hoje, muita coisa, em todos os sentidos, né? Houve e está ocorrendo, né, uma evolução em relação às tecnologias. Então, livros adaptados, figuras, mouse, tesoura, caneta, enfim. Qual é o conceito aqui, né? São recursos que vão contribuir para ampliar as habilidades desse deficiente, promover uma vida independente, porque qual é o objetivo em relação ao deficiente? Que ele tenha autonomia, que ele tenha autonomia, que ele consiga viver, né, com bastante autonomia aqui. Então, aqui a questão da tecnologia, as pessoas com deficiência, aqui o objetivo, né, proporcionar à pessoa com deficiência maior o quê? Independência, qualidade de vida. Pode ser que ele não vai chegar a aprender a ler e escrever, mas ele vai ter uma vida feliz, ele vai fazer coisas que ele gosta. Pode ser que ele não fala, mas ele consegue se virar, se comunicar. Né? E aqui as categorias de tecnologia assistiva aqui. Então, os materiais e produtos, a independência, as tarefas rotineiras aqui, Então, engrossador para lápis, proteção para a mão, garfo adaptado, material escolar adaptado, tesoura, lápis, cola. Então, tem muita coisa aí. Aqui o material escolar adaptado, são sensores, né? Aí tem
quebra-cabeça, né? Palavras de madeira, com tampinha, com alto relevo. A comunicação aumentativa e alternativa. Eu vou falar num outro momento com vocês, um pouco mais específico, mas ela vai se destinar a atender as pessoas sem fala, né? Então, a comunicação aumentativa pode ser chamada só de aumentativa, ou comunicação alternativa, que é uma questão de conceitos, de autores, de termos, né? Cada autor aqui defende um termo. A comunicação, a habilidade de falar, de escrever. E aqui nós temos, então, os recursos de comunicação alternativa aumentativa, de baixa tecnologia. Então, as pranchas. Como que eu vou montar essas pranchas de comunicação? De acordo com as especificidades, de acordo com as necessidades desses estudantes, tá? De acordo com eles. Aqui, pranchas com estímulos removíveis, eu vou estar falando mais à frente sobre esse material, ó. Prancha fixa na parede, onde ele vai apontando o dedo, o que ele quer, o que ele vai fazer. Aqui, pastas e fichários, miniaturas. Só tem que cuidar, né? Tem criança que põe na boca, então tem que ficar esperto. Aqui, objeto concreto. Álbum de fotografias, cadernos de comunicação, acionadores. Tem uns acionadores que eles falam sim ou não, você aperta, né? Sim ou não. Aqui, ó, órtice para digitação, teclado com colmeia de acrílico, teclado reduzido. Então, projetos, uma outra coisa. Pois não? Alguém quer perguntar? Não? Tá tudo bem aí? Então, projetos arquitetônicos para acessibilidade. Isso é uma outra coisa, né? Questão de banheiro, de escada, a casa, né? Às vezes a própria casa da pessoa tem que ser adaptada. Órteses e próteses, né? O que são próteses? São peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo. Claro, isso é tudo a parte médica que faz, né? Hoje já evoluiu muito essa questão de órteses, de próteses, né? De perna mecânica, enfim. Aqui, adequação postural. Tem até minis robôs hoje, tem muita coisa aí tecnológica, cadeiras, né, mobílias mais sofisticada. E aqui eu coloquei sugestão, né, o meu nome é rádio e o meu pé esquerdo, né, deixei ali filmes para vocês assistirem. Agora eu tô travada. Vai ficar assim. Olha lá. Esse Nietzsche. E a outra tá o quê? Se maquiando? Fiquem aí porque travou de novo, só um pouquinho. Não sai. Ei, Camila, foi arranhada pelo gatinho? Foi arranhada nada, ela me mordeu. Aqui, sem vergonha, ela fica pedindo colo toda aula. Parece que eles gostam de aparecer, né? A minha gatinha também gosta de aparecer. Adoro, menina. O Léo agora ficou achando um canto lá, mas, nossa, ela me deu uma mordida aqui agora. Voltei.
Que danado que tá isso hoje. Pessoal, agora eu vou falar de um assunto bem complexo, que são os transtornos, tá? Que é bem complicadinho aí, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me chamando. Não tá aqui. Ai, ai, ai. Só um pouquinho. Poxa, mas esse Meet hoje está me dando um baile. É porque é sexta-feira, professora. Ele tá com preguiça de trabalhar. Tá, ele tá igual o nosso. Acho que agora vai. Agora vai. Senhor, que confusão. Pessoal, então eu vou falar um pouco sobre os transtornos, tá? Então, vamos lá. O que são transtornos? Eu tenho aqui os transtornos desintegrativos da infância. É bem complicado a questão de diagnóstico, né, de transtorno. Os médicos é que têm que fazer esse diagnóstico. Então, existe uma equipe, geralmente tem que ser uma equipe interdisciplinar. Então, nós vamos ter aqui uma regressão de múltiplas áreas do funcionamento, perdas, habilidades, linguagens expressivas, receptivas, habilidades sociais ou comportamento adaptados. Então, o que são esses transtornos desintegrativos da infância? Ele vai apresentar déficits sociais e comunicativos, e aspectos aqui de comportamentos geralmente observados no autismo. Então, tem que cuidar, quando vai se dar o diagnóstico, para não confundir, tá, o transtorno desintegrativo da infância com autismo. Ele pode ser detectado, geralmente, depois dos 10 anos ou antes dos 10 anos de idade, tá? Então, são transtornos metabólicos, existe uma disfunção neurológica, ele é muito raro e muito menos comum do que o autismo, mas existem casos, sim, de pessoas com transtornos desintegrativos. Bom, aí nós vamos ter também o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. Existe aqui um prejuízo severo no desenvolvimento da integração social recíproca, né, de habilidades aqui de comunicação verbal, não verbal, comportamentais, interesses, atividades estereotipados. Então, é bem complicado esses diagnósticos, tem que ser médicos ou uma equipe interdisciplinar, tá? Bem complexo, porque existem aqui especificidades que às vezes ocorre o quê? Confusão, né, pessoal? Então, às vezes aqui vai ocorrer o quê? Confusão, muita confusão aqui. Então, após, né, esse transtorno desintegrativo da infância, após os 2 anos, antes dos 10 anos de idade, eles são transtornos metabólicos, condições neurológicas, muito raro, né? Então, esses prejuízos
severos, principalmente na questão da interação social, da comunicação verbal, das atividades estereotipadas. E o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. São aqui critérios de diagnóstico, transtorno global do desenvolvimento, quadros diagnósticos aqui. E aqui entra o quê? A esquizofrenia, a psicose, a personalidade esquizótípica, o transtorno de personalidade esquiva. Bom, além disso, eu vou falar de quê? Das altas habilidades e superdotação. Tá? Então, as altas habilidades e superdotação já é o quê? Para mais, né? O estudante, ele tem habilidades para mais, ele é inteligente. Mas isso não quer dizer que ele tenha sucesso na vida acadêmica, tá? Sucesso na vida acadêmica. Porque pode ser que ele tem potencialidade em outras áreas. Então, ele precisa ter, em mais do que uma área, um nível de inteligência acima da média. Ele vai participar também da avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, vai ser feito testes com ele, tudo, para verificar aqui, né? Para verificar aqui o seu desenvolvimento. Para verificar em que áreas que ele tem superdotação, altas habilidades. Tem altas habilidades e superdotação. Então, no contexto escolar, às vezes ele aprende rápido, nem sempre. Pode ser que ele não tenha, né? Ele não tenha interesse por aqueles assuntos que são discutidos em aula, tá? Que são discutidos em aula. Então, ele tem aqui uma criatividade, né? Então, os motivos que levam o aluno à questão das altas habilidades aqui. Às vezes, ou a herança biológica ou a estimulação ambiental. Algumas características desse estudante. Eles aprendem a ler mais cedo, com mais rapidez, nem sempre. Toda característica pode se encaixar em um caso e no outro não. Geralmente, ele aprende com atividades básicas, com habilidades, exercícios, tá? Questionamentos, não aceitando atividades prontas. Ele apresenta mais independência. Ele pode apresentar um maior período de concentração ou não. Ele foca mais numa área de interesse. Às vezes, ele tem muita energia, sendo confundido aqui com estudante de hiperatividade. Muitas vezes ele gosta de pessoas mais velhas. Eles são motivados, às vezes, para fazer pesquisa em comum, coisas que ninguém tem interesse, eles têm. Eles apresentam eficiência, né, na busca de soluções. Seus objetivos são direcionados. Eles apresentam aqui uma motivação interna, sendo persistentes, né? É muito importante aqui que o professor tenha o quê? Flexibilidade na sua conduta pedagógica, nas relações, no crescimento de talentos, no contexto, que motive aqui a aprendizagem desse estudante. Então, interagir com esses estudantes com atividades enriquecedoras, paralelas e diferenciadas. Por quê? Muitas vezes ele perde o interesse com muita facilidade. Bom, pessoal, ele precisa de um contraturno para ele desenvolver o seu potencial, né? A sua alta habilidade aqui. Muitas vezes,
ele precisa de ajuda psiquiátrica, porque ao mesmo tempo que uma pessoa que tem deficiência, né, que tem a inteligência para baixo, tá? Que tem a inteligência para baixo, o altas habilidades e superdotação, ele tem inteligência para cima. Então, ele também é um mal compreendido. Aulas aos sábados, né? Oficina, clubes, atividades culturais. Existem classes, salas de recursos de altas habilidades e superdotação. E aqui a aceleração de série, né? Que envolve questões complexas, emocional, aqui do aluno. Então, é muito complicado. Eu já tive aluno com altas habilidades e superdotação. O interesse dele era dinossauro e fazer desenho. Então, ele não tinha, né? Ele não tinha interesses pelos conteúdos acadêmicos. A questão da aceleração. Ele já sabe ler, ele já dá conta dos conteúdos daquela série. Isso aí é uma questão muito séria, tem que tomar muito cuidado, fazer análise com a equipe, chamar a equipe, os pais, verificar, porque às vezes ele tem um avanço nos conteúdos, mas ele não tem maturidade psicológica, social, para ele ir para a outra série. Aqui o modelo dos 3 anéis, Então, as habilidades acima da média, a motivação, a criatividade. Às vezes, pessoal, essa pessoa que tem altas habilidades e superdotação, ela é uma sofredora. Ela é uma sofredora, por quê? Ela é uma mal entendida, E aqui nós temos algumas práticas inclusivas. Equipe interdisciplinar é fundamental, que tenha lá fono, psicólogo, assistente social, TO, tá? O método TEACH, que é um tratamento de educação para autistas e crianças com déficits relacionados com comunicação, mas que também pode ser adaptado, utilizado aí com outras especificações. É o professor aqui da Universidade de Carolina do Norte, Um dos pontos principais desse método é a colaboração entre o educador e a família. Então, ele é um programa individualizado do currículo, Cada criança tem a sua adaptação de acordo com suas habilidades. O que esse método TEACH vai ajudar? Ele também tem figuras, Ele tem vários procedimentos, vários materiais aí que podem ser construídos. Ele vai ensinar a relação entre causa e efeito, incentivar a comunicação, habilidade para a vida adulta, promover mais independência, reduzindo a ajuda do adulto, promover clareza, no ambiente, nas tarefas, apresentar aqui visualizações, instruções, organizar a noção de fim, manter a rotina com flexibilidade, respeitar a individualidade, as habilidades aqui, favorecer a generalização, o controle do comportamento. Então, geralmente, pessoal, essas pessoas que têm transtorno, elas têm muita dificuldade na área de comportamento. Estimular aqui a atenção, a sequenciação, Então, ele não é um padrão autístico, mas ele aproveita, o autismo também aqui. Ele ajuda no autismo. Aqui, algumas atividades do método TEACH. Tá?
Então, é tudo colocado figurinha da rotina, da aula, o que vai ser discutido naquela aula. É um pouco parecido com a comunicação alternativa, que é atividades do método TIT. Tá aqui, ó. Ele vai separar, ó. Você sempre vai trabalhar, né, com classificação, seriação. Aqui, ó, ele tem que colocar os bichinhos, ó. Aqui as formas. Aqui, ó, outra atividade. Aqui a organização. Eu acho isso aqui fantástico. Porque a pessoa que tem transtorno, ela tem dificuldade de se organizar. Aqui os talheres, ele vai aprender, né, a classificar. Bom, pessoal, além disso, nós temos o quê? A comunicação alternativa ou aumentativa, tá? Nós vamos utilizar aqui a comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa? Né? É uma técnica que possibilita o quê? As pessoas com dificuldade de comunicação interagirem e se comunicarem. Então, ela vai dar voz a quem não tem, né? Ela vai dar voz a quem não tem. Então, nós temos aí em vários países, na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá, o próprio Brasil tem debatido bastante, né? Já desde no final do século XIX para o século XX, muito mais agora. Eu gosto muito da Walter, né? Eu até compro os livros dela e da Deliberato, né? São duas professoras aí, aqui brasileiras, excelentes nessa área. Existem muitos congressos que eles fazem, né? Aqui o de 2007, que foi na Universidade Estadual de Campinas, e uma coisa muito interessante, que todo mundo participa. As pessoas que têm transtorno, os pais, a família, a escola, né, para discutir aí, tá? Olha só esse congresso aí, teve mais de 420, né, falando aqui de usuário, de famílias, de profissionais, de pesquisadores. Aí a Universidade do Rio também tem se dedicado com essa pesquisa, o ensino naturalístico, a interação com as crianças, com os jovens, com as pessoas com paralisia, com autismo, com problema de comunicação, de interação. E aqui, a americana, né, o ASC, né, o Sistema de Comunicação Alternativo, então ele vai trabalhar com o quê? Com símbolos, com recursos, com estratégias, com técnicas. Então, o que é essa comunicação alternativa? Ela vai trabalhar com símbolos, com recursos, para trabalhar a comunicação. Por exemplo, eu preciso ir ao banheiro, eu estou com fome. Então, a comunicação alternativa é uma área de prática clínica, tá? Mas também que se joga, a gente utiliza na escola e no dia a dia, com colaboração de fonoaudiólogos, de outros terapeutas, especialistas na área. Eu vou trabalhar a individualidade de cada um, tá? Então, a inclusão, o professor deve desenvolver diferentes técnicas, buscar novos recursos. Nós temos que o quê? Que ultrapassar os limites, acreditar aqui no processo. Nós não podemos ter barreiras aqui de espécie nenhuma, principalmente na área da comunicação, porque o símbolo, o processo de aprendizagem não vai acontecer. Aqui, ó, a questão do mouse,
né? Se ele tem deficiência na linguagem, eu posso usar comunicação alternativa, estratégias, planejamento, olha só aqui, né? Aqui é uma maneira de se comunicar. As adaptações curriculares, o atendimento às especificações. Aqui, ó, material, o vocalizador. Então, aperta na figura, ele vai falar, né? Tem a carinha ali que ele quer comer, tá? Então, ele é bem interessante. Então, nós vamos ter aí a comunicação de alta tecnologia, computadores, máquina, sons, tabuleiros sonoros. Aqui é de baixa tecnologia, as pranchas confeccionadas em papel. Hoje você pode ir no computador, no Google, e você imprime essas figuras. Aqui, né? Você vai trabalhar com objetos concretos, com fotografias, com desenhos, com base, com pictográficos, ideográficos, aleatórios, uso de ortografia, utilização de gestos. Então, para você sempre vai montar o quê? Um fluxograma da escolha desses materiais. Você tem que entender a situação, gerar ideias, tá? Construir o objeto, avaliar, acompanhar. Então, não adianta, às vezes, o deficiente adentra numa escola, se faz aquela barulheira toda, acolhe ele e depois esquecem dele. Aqui, ó, né, pastas e fichários, pranchas com estímulos removíveis, prancha temática, prancha fixa na parede, prancha fixa sobre a carteira, pasta frasal, prancha frasal, então tem muita coisa. E que você também pode estar construindo. A quantidade de estímulos aqui a serem utilizados. Lembrando sempre, pessoal, que eu vou trabalhar sempre com pouco estímulo. Eu sempre vou partir do simples para o mais complexo, com pouco estímulo para mais. O Capovilla, né, que estudou e estuda bastante a questão da comunicação, o que é a comunicação para Capovilla? Capovilla, né? É a base da socialização, é a formação, a manutenção. Se refere aqui ao futuro da criança. Permitir aqui uma relação adequada de descoberta, de desenvolvimento. Aqui, olha só ali as frutas, pranchas através de símbolo, álbuns de fotografia, mesas com prancha. Esses coletes são maravilhosos, até para você fazer contação de história, para você especificar aqui. Professora, não está aparecendo as imagens agora. Parou em práticas inclusivas. De novo? Aqui? Ô, danado. Está só aparecendo práticas inclusivas, deficiência na linguagem, comunicação alternativa, não está aparecendo mais nada. E agora? Ainda não. Acho que a Sara estava mudando ali, mas ele não aparece. Parou nesse pra gente. Ai, meu Deus, eu estou paralítica de novo. Ai. Mas que coisa hoje, hein? Espera aí. Hoje eu acho que é vocês que não estão querendo ter aula.
Vamos ver aí. Ó, agora não deu. Ai, ai, ai. Professora, acho que isso é um sinal. Oi? Acho que isso é um sinal para a senhora dar mais uma semana para o trabalho. Ai, ai, danadinhas! Mas olha só que sacanagem que tá isso aqui. Deixa eu ir lá, fechar lá, abrir de novo e assim vai. Uma hora dá certo. Ele nunca fez isso? Ele tá doitinho, doitinho. Bom, a minha imagem paralisada já faz horas, né? Agora não tem, professora, mas quando a senhora está apresentando slide, sempre fica travada. É só o da senhora que trava. Acho que o problema sou eu. Às vezes alguma configuração no computador da senhora, talvez pode ser. Tem que limpar um pouco. Estão vendo agora o slide? Agora sim, agora ele está passando. Tá. Aqui vocês viram, né? Método TIT. Sim, vimos sim. Aqui também. Também. Atividades do método TIT. Vou passar. Ó, aqui é muito bom, né? Principalmente para as pessoas que têm transtorno, né? Ter essa organização das coisas no lugar. Aqui a questão da comunicação alternativa, que é uma técnica, é uma possibilidade. Então, nós tivemos aí os países da Dinamarca, Canadá, o século XX aqui, a questão aqui do Congresso Brasileiro, o evento, o avanço aqui da discussão, a família, né, a participação da família. Aqui no Rio de Janeiro, né, também existem muitas pesquisas, a própria, o Sistema de Comunicação Alternativo, a ASC. Nós vamos trabalhar aqui com o quê? Com símbolos, com recursos, com estratégias, com técnicas. A questão aqui da figura, né, da representação, do padrão, a inclusão, né, que acontece na escola, o professor deve desenvolver diferentes técnicas, buscar sempre novos recursos, devemos ultrapassar os limites, acreditar nesse processo, as barreiras de comunicação, a inclusão, a deficiência, as mensagens, o processo de ensino-aprendizagem, pensar na inclusão sobre a ótica das especificidades da deficiência, trabalhar aqui a questão da linguagem, da comunicação alternativa, das estratégias, do planejamento. Nós temos aqui as práticas inclusivas, legal, feliz, chato, zangado, triste, preguiça, tá? As adaptações curriculares, aqui os alunos, né, a comunicação alternativa. Nós temos aqui a alta tecnologia, os computadores, as máquinas, os sons, os tabuleiros, né, o vocalizador, e a baixa tecnologia, que é o sistema em tabuleiros, pranchas, confeccionados aqui em papel. Então, a pasta de comunicação. E aqui no que se refere ao sistema de baixa tecnologia. Então, objetos concretos, fotografias, figuras, desenho, gráficos, pictográficos, ideográficos, uso de ortografia, utilização de gestos, o fluxograma aqui. Então, sempre fazer um fluxograma do material que você vai utilizar, entender a situação desse estudante, escutar ele, o professor, a mãe, o que vai ser melhor para ele, qual
o material mais adequado. Pensar nas pastas, nas pranchas, na temática, né, na carteira, pasta frasal, pasta prancha, a quantidade de estímulos, então sempre começar com menos estímulos para mais, com coisas mais simples para mais complexo. Aqui a questão do Capovilla, que ele vai trazer a questão da comunicação, da socialização, nós temos que dar voz a quem não tem. E aqui, vocês estão vendo? Sim. Então, aqui, práticas inclusivas, aqui, ó, figurinhas, né, pranchas através de símbolos, álbuns de fotografia. Você sempre vai utilizar de acordo com as necessidades daquele estudante. Mesas com prancha, colete de comunicação, que você também pode utilizar para ele se comunicar, ou de acordo com a sua aula, você coloca o colete durante a aula e ele vai prestando atenção naquele colete. Ou você pode usar para contar uma história, enfim. Tecnologia assistiva, né? Que daí nós temos aí vários computadores adaptados. A interdisciplinariedade, o projeto de comunicação, o trabalho com a família, a formação dos professores, o ambiente com flexibilização, como nós já discutimos, a questão da adaptação curricular e da flexibilização curricular. E aqui nós temos 2 tipos de comunicação alternativa. A apoiada, aquela que expressa aquilo que a pessoa pretende falar, né, através do movimento, do corpo, e aquela que engloba todas as formas de comunicação fora do corpo. E o que é ecoterapia? Né? A questão do método utilizado através do cavalo. Então, existem algumas clínicas que trabalham com o cavalo, que é a ecoterapia, que ajuda bastante. Transtornos, pessoas que têm paralisia, tá? Depende, né? Cada caso é um caso. Aqui está escrita a palavra portador, mas está errado, né? Portador. E aqui o cavalinho, né? E as referências. Meu Deus, eu estou parada de novo com a boca ali. Pessoal, hoje deu, né? Porque, olha, isso já parou muito. Alguma dúvida? Eu vou fechar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, professora, eu não. Qual é o valor do trabalho? São bastante assuntos diferentes. Oi? Qual que é o valor do trabalho? Fala, Andressa. Qual trabalho, Andressa? Desse trabalho que a senhora passou por último agora? Eu passei 2 trabalhos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não anotei. Vocês não anotaram? Quem é que anotou quando eu falei? Professora, eu anotei tudo. Peraí. Um trabalho vai valer 2 e um trabalho vai valer 1 ponto. Deixa eu ver se eu anotei aqui na Os folha. 2 de 1 ponto só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar minhas anotações aqui, só um pouquinho. Credo, onde é que estão as notas de vocês?
Esse não é. Esse não é. Achei. Então, vocês têm um ponto da prova integradora, né? 2 pontos do projeto integrador, dá 3. 4 da prova, 4, 5, 6, 7. Então, o trabalho do livro vale 2. Quando é que é o trabalho do livro? O do livro é dia 18 de junho. Então. E o do caso é dia 28 de maio. Deixa eu ver. Então, dia 28 de maio, semana que vem. Apresentação do estudo de caso. Porque vocês estão com algum problema? Estão? Sim, professora, são vários trabalhos para essa semana. Vocês querem que o quê? Que eu mude a data? Se você puder mudar a data para caber melhor, professora. Ai, mas vocês são, né? Vocês estão... Ui, como vocês estão hoje. Professora, você gosta de chocolate, assim, trufas? Eu não posso comer, né, amiga? Porque eu tenho que... O meu corpinho. Leite ninho, professora, com cobertura de chocolate. Tem Não, de não. também. Ninguém me seduz, nenhum aluno. Deixa eu ver aqui. Vamos estudar o caso. Não, agora eu não acho uma borracha. Só um pouquinho. Ah, meu Deus. Minhas coisas desaparecem. Sei lá onde é que está isso. Então, vai ficar para dia 4 de junho. Então, o estudo de caso vale 1 e o livro vale 2. Obrigada, professora. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Ai, se eu tivesse dito não, eu era uma bruxa. Não, de jeito nenhum. Mas é que a gente está eu não conheço aluno. Diz não. Professora, a gente está tão enforcada essa semana. Eu também tô. Cheia de coisa para fazer. Uma pilha de documentos para revisar e coisa para ler. Mas então tá bom, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Tá deitada, Bianca? Eu tô, professora, Que vergonha, minha filha. Senta. Assiste a aula direito. Tá bom, professora. Peraí, sentei. Pronto. Isso. Cadê os demais? Coluna, Bianca. Os demais estão o quê? Só a figurinha tá aqui na frente? Vou começar a chamar para ver se estão na aula. Mas então tá bom, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação.